Embora esta angústia, que seja muito compreensiva e compreensível, dias melhores virão. Não há outra possibilidade. Então, por favor, não se entreguem a esse tipo de espíritos. Às vezes o médium é bondoso e ele não está percebendo que é um teste. Os amigos espirituais não farão o que nos compete. Eu tive a oportunidade de tratar, num podcast da União das Sociedades Espíritas, a questão das profecias. Para que um espírito possa fazer uma previsão ou uma profecia, ele tem que ter acesso a dados. Isso é básico. É como a previsão do tempo. Os meteorologistas têm acesso às informações, eles sabem de onde vem o vento, a frente fria, o que combina com isso, o que combina com aquilo, a pressão atmosférica. Então, conjugando os dados, eles dizem, vai chover, vai fazer sol. Nas profecias, a mesma coisa. Os espíritos superiores têm acesso aos dados da humanidade e observam se é útil e necessário aquela informação. Allan Kardec, em um livro A Gênese, tem uma teoria notável, que eu acredito que já tem aqui declinado. Mas ele faz uma composição nos convidando a uma imagem. É como alguém que tenha de fazer uma viagem por uma estrada. Logo, no início da estrada, há uma colina. O viajante sobe a colina e lá do alto ele consegue enxergar a estrada toda. Está tendo acesso a dados. Então ele observa que no caminho há ladrões, dado número 1. Que depois dos ladrões há um covil, dado número 2. Que mais adiante há uma hospedaria, mas ela está pegando fogo. Ele tem esses dados. E se ele descer da montanha, ele vai conseguir falar dos ladrões, vai conseguir falar da hospedaria, vai conseguir dar as informações necessárias. Mas se ele não for alguém que tem uma habilidade, uma inteligência, ele não conseguirá entender o que está acontecendo e a sua informação será nula. Então é preciso que o espírito seja superior para ter acesso a dados, que saiba conjugá-los corretamente e deduzir de maneira adequada. Não é? E o que nós temos são espíritos que não são superiores, não têm acesso a dados, não têm inteligência para conjugar as informações e falam coisas que pertencem ao desequilíbrio ao qual eles estão inseridos. E às vezes eles usam nomes de pessoas famosas. Por isso que Allan Kardec nos ensinou. Não é importante o nome que o espírito tenha, mas o conteúdo que ele transmite. É óbvio. Se quem está falando é Albert Einstein, nós temos de observar que contribuição ele vai dar. Se é Platão, se é Sócrates, se é Santo Agostinho, nós temos de acompanhar que conteúdo eles têm, que modo eles falam com a humanidade. E essas informações têm de nos conduzir a um estado de equilíbrio, porque este é o propósito dos bons espíritos. Agora, o espírito que vem nos aterrorizar não tem conhecimento das verdades espirituais. Logo, meus amigos, não se entreguem. Não se entreguem. Cuidado com as adivinhações. Esse pessoal que diz que sentiu, que viu, que isso... Olha, os amigos espirituais são sempre consoladores. Então, seja quem for, eu não quero citar nomes, porque às vezes os grupos são verdadeiros, são bondosos, mas não estão bem assistidos porque estão passando por uma provação. E certos espíritos ardilosos, eles mexem com o nosso ego. Eles começam a nos elogiar, para nos ganhar e impedir a análise. Eles começam a dizer que nós somos missionários, que nós somos os apóstolos reencarnados, e como eu conheço criatura humana, a gente já vai começar a brigar para descobrir quem é o apóstolo Pedro. Judas eu não quero ser, o outro Tomé muito menos eu. Eu quero ser Tiago, eu quero ser o apóstolo Paulo, que nem estava entre os 12. Paulo chega depois. Então, a competição, a cisânia. E a gente não percebe. E aqueles que gostam de saber o futuro? Vamos ler a sorte, as linhas das mãos. Quando o sensitivo olha as linhas das mãos, ele não está enxergando, ele não sabe o processo. É que ao ter contato com o perispírito do indivíduo, se a pessoa é verdadeiramente médium, ela capta, ela faz uma leitura do indivíduo. Só que ela usa as linhas das mãos para se concentrar. Como ela não sabe que é ela, no seu todo, que está captando informações do próprio consulente, ou um espírito amigo, ou até zombeteiro está passando as informações, ela acha que está lendo nas linhas das mãos, ou está vendo na bola de cristal. Outros enxergam no copo d'água com a vela. Não é o copo, não é a bola, não é a vela. Esses elementos são apenas para que aqueles que não têm conhecimento e não estudam se concentrarem.
Em espiritismo nós não precisamos nada disso, porque aprendemos a penetrar o mundo espiritual sem esses condicionamentos, mas nós não usamos os espíritos para que eles nos digam coisas que eles não devem dizer. Os pais, que representam maturidade em relação aos filhos, dizem coisas inadequadas aos miúdos, aos pequenos? É claro que não. Gente madura é séria. Os amigos espirituais também. É por isso que muitas pessoas caem em esparrela. Por isso que muitas pessoas são enganadas, porque estão pedindo ao espiritual o que o espiritual não deve dar. Então, a orientação de João está corretíssima. Amados, não acrediteis em todos os espíritos, mas experimentai se os espíritos são de Deus. Allan Kardec teve todo um trabalho, não é? De verificação, de orientação, de instrução. Mas veja, você é livre para acreditar no que quer. Nós não estamos proibindo absolutamente. Mas como a doutrina espírita é farta em instruções, dada a grande pesquisa de Allan Kardec e a grande experiência dos centros espíritas sérios, nós temos, em nome do espiritismo, muita experiência de muitas lutas que já passamos, não é? Muitas tentativas de adversários do bem. Essa experiência, portanto, nos permite partilhar com vocês o necessário cuidado